Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 ainda neste mês. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Para permitir um pagamento maior aos beneficiários do programa social que substitui o Bolsa Família, a medida provisória foi editada pelo governo. O texto, publicado no Diário Oficial da União, cria um benefício extraordinário para complementar o Auxílio Brasil, que deve ser pago em dezembro e atingir um mínimo de R$ 400. De acordo com o governo, o complemento deve ser pago junto com o calendário regular que já havia sido anunciado. Para pagar a complementação de forma oficial, o governo precisa de um espaço no orçamento, que só deve ser aberto com a promulgação da PEC dos precatórios. Se a PEC não for promulgada até janeiro, a medida editada já prevê que a complementação extraordinária seja prorrogada para evitar a interrupção dos pagamentos. O Congresso aprovou na semana passada a medida provisória que criou o Auxílio Brasil, mas o texto não define um valor para as parcelas. Em novembro, o valor médio do benefício foi de R$ 224, uma correção de cerca de 18% em relação ao que era pago pelo Bolsa Família. E nos destaques internacionais, o novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, assumiu o cargo nesta quarta-feira, deixando para trás a era de Angela Merkel, que ficou 16 anos no poder. O social-democrata prometeu um novo começo para o país. Uma transferência de poder histórica na Alemanha. Após 16 anos à frente da maior economia da Europa, Angela Merkel passou o bastão para o social-democrata Olaf Scholz. Sei que você está começando a trabalhar muito motivado, então assuma este posto para o melhor interesse de nosso país. Esta é a minha vontade e lhe desejo boa sorte. O novo chanceler deu flores a Merkel antes de assumir a responsabilidade. Em seguida, Scholz fez o primeiro pronunciamento oficial no cargo. Estou muito grato com o que fizemos até agora. Estou ansioso pelas tarefas e por todo o trabalho aqui. Será um novo começo para o nosso país. De qualquer forma, farei de tudo para trabalhar neste sentido. Angela Merkel deixou a chancelaria após 16 anos comandando a Alemanha por enormes desafios, como a crise migratória e a pandemia de Covid-19. Scholz recebeu o apoio da maioria dos deputados 2 meses e meio após as eleições no país, vencidas pelo seu Partido Social Democrata. O novo chanceler é apoiado pelo Partido Verde e o Partido Democrático Liberal, que integram a nova coalizão de governo. De volta ao Brasil, olha só, o aumento no preço das passagens de avião e a retomada da economia com o avanço da vacinação tem impulsionado a procura pelas viagens de ônibus, principalmente no período das festas de fim de ano. A expectativa do setor é que até dezembro sejam vendidos mais de 3 milhões de bilhetes rodoviários. O Ivair planejava passar o Réveillon em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas quase caiu para trás ao cotar preços de passagens aéreas para ele e para a esposa se saísse de São Paulo no dia 28 de dezembro. Por uma companhia dava 5.800 e por outra companhia dava R$ 4.700. Essa é a cotação atual. Só que poucos dias atrás, ele havia feito uma pesquisa e o valor era bem diferente. 20 dias antes estava cotado a em torno de R$ 1.400 e de volta para o casal. Se eles estão querendo ganhar mais, eles que coloquem voo extra, porque ganhar num voo só não adianta, a demanda está alta, eles não estão aumentando os voos. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, os preços dos bilhetes aéreos subiram 45% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E agora, com a proximidade das festas e das férias, as passagens já estão bem mais caras. E a resposta para isso está tanto na demanda maior nesta época do ano, quanto na proximidade da data do embarque. A grande estratégia para quem quer viajar é comprar com muita antecedência. Não comprar na última hora, porque aí as chances de você encontrar um preço
competitivo, que caiba no orçamento, é maior. Nessa, o Márcio se deu bem. Ele vai fazer o caminho inverso do planejado pelo Ivair. De Porto Alegre, embarca com destino a São Paulo para passar as festas com a família da esposa. E olha só o valor que ele pagou nas passagens de ida e volta para o casal 4 meses atrás. Tem um site que eu sempre compro passagens aéreas, ele dá ali uma média de todas as empresas, e aí eu adquiri a passagem quando veio o anúncio, né, veio a notificação de que estava mais barato, e aí adquiri a passagem de volta, meu e da minha esposa, um valor de R$ 1.380 mais ou menos, estava nas minhas pesquisas por R$ 1.900, R$ 1.800. Além do aumento normal para essa época, este ano ainda é preciso levar em conta as sucessivas altas dos combustíveis, como explica o economista. O querosene para a aviação subiu muito, tanto quanto diesel, gasolina e outros, e a gente sabe que os custos da aviação são muito dolarizados. Então, ainda pesa também a desvalorização do real frente ao dólar. Fora que não existe uma regulação de preços de passagens, como André Brás enfatiza. Existe aí sim uma liberdade para a prática de preços, né? Exatamente porque os custos desse setor aumentam muito e não é um transporte essencial, né? Com os preços das passagens aéreas nas alturas, cresceu a busca por viagens de ônibus. A expectativa da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros é que até o final de dezembro sejam vendidos 3,1 milhões de bilhetes rodoviários, número superior aos 2,7 milhões comercializados em 2019, antes da pandemia. O Thiago comparou o preço e notou a diferença. Ele mora em Goiânia e quer passar as festas em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, com a esposa e a filha de 6 anos. Neste momento, a soma das passagens aéreas para os 3, ida e volta, está em torno de R$ 6.000. Já os bilhetes de ônibus... Hoje nós achamos por R$ 1.510. Além dos ônibus de linhas regulares, atualmente ainda há a alternativa dos ônibus fretados, encontrados em aplicativos. Esse tipo de transporte oferece descontos de até 60%, mas é preciso esperar fechar determinada quantidade de passageiros para abrir a viagem. O Ivair não conhecia o serviço, mas avaliou o preço e concluiu. Excelente, né? R$ 800 para ir e voltar um casal a Porto Alegre. Compensa. Veja a comparação. A viagem de São Paulo a Porto Alegre, que o funcionário público gostaria de fazer, hoje, ida e volta, sairia para um casal pelo fretado R$ 800, como ele disse. Quase 2.000 de ônibus regular e aproximadamente 5.000 de avião. Só que enquanto pelos ares o tempo de viagem é de 1h30, por terra o percurso leva quase 20 horas. O problema é a distância, né? Você gastaria quase um dia para ir e um dia para voltar, você já perde 2 dias numa viagem. E aí o jeito foi mudar os planos. Vou reprogramar a viagem, eu vou ficar num destino mais próximo aqui a São Paulo, que eu consiga ter flexibilidade de ir de carro ou mesmo de ônibus. Mas eu já tirei de cogitação Porto Alegre. O melhor mesmo é poupar dinheiro mês a mês, pensando em todos os gastos que virão, como explica esta educadora financeira. Eu fecho o valor da minha viagem, eu faço esse planejamento para ter esse valor, por exemplo, em 8 meses. Com esse valor total poupado, eu tenho poder de barganhar a compra desta minha viagem com desconto. E, além disso, tendo o valor na mão, fazer o parcelamento, ou seja, eu não me descapitalizo, eu tenho valor poupado e ainda vou pagar, recebendo com desconto a minha viagem e ainda vou pagar parcelado. Quer dizer, esse é o melhor dos mundos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 5 da tarde, com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.